Olá galera, bom dia, ótima semana para todo mundo. Pessoal, o canária do governador do Rio de Janeiro, ele enviou um relatório de tudo aquilo que aconteceu para o governo americano. Ele não queria nem que a Polícia Federal acompanhasse a perícia dos corpos daquela tragédia, mas ele enviou um relatório para o governo americano. Depois que aquele advogado do Trump falou aquele monte de merda que ele falou em relação ao Brasil, de invadir, porque como se lá não acontecesse, lá não tivesse nada disso que acontece aqui, que aconteceu no Rio de Janeiro, que nada daquilo acontece nos Estados Unidos, acontece pior. Mas enfim, baseado nisso, ele enviou um relatório de tudo aquilo para o governo americano. Agora, esse canalha esquece, eu acho que ele é mal informado, ele tem envolvimento com miliciano, com crime organizado, todo mundo sabe disso. Eu acho que ele é muito mal informado, porque na viagem do Trump à China, agora dentro do avião, que ele leva sempre a imprensa com ele foi perguntado a ele, o repórter, eles querem ouvir o quanto pior, melhor, principalmente em relação ao Brasil. E ele deixou bem claro que não há nenhum plano para invadir a Venezuela, para invadir nenhum país da América Latina, e nós sabemos que há uns 15 dias atrás, até uma semana atrás, tudo que ele falava, ele deixava isso bem claro, que ele chegou a falar que, não, eu vou atacar, vou matar os traficantes e eles vão ficar mortos e acabou. Foi isso que ele usou, vai matar e ficar morto, né? Se vai matar, fica morto. Então, se ele deixou isso bem claro, ele falou. Só que agora, como todo canalha, como todo da extrema direita, ele está mordendo a corda e falando ao contrário, porque ele já entendeu que ele bater de frente com o Brasil, bater de frente com a China ou com a Rússia, com a Índia também, vai ficar ruim para ele. Então ele está fazendo tudo ao contrário. Agora também já abriu mão, depois que o Lula deixou bem claro, se pôs ali como mediador em relação à Venezuela, ele também já recuou, enfim, tudo aquilo foi de água abaixo, não existe mais isso, só falta agora ele chamar os navios dele de volta, né? Pois é, pessoal, é assim que a extrema-direita é. Agora eu fico indignado porque continua aquela maldita, que ali realmente o presidente Lula, ele mordeu a língua, aquilo ali foi uma fala maldita, na hora errada, no lugar errado, enfim, ele não deveria ter falado aquilo que ele falou em relação a viciado e traficante, mas enfim, ele colocou, fez uma colocação errada, mas não interessa, para a extrema-direita isso é um prato cheio, e eles continuam divulgando isso até hoje e eles aumentam. Fake news é a especialidade deles. Só que assim, eu fico indignado porque a Secretaria de Comunicação do governo, eles não fazem nada, eles não criam estratégia para rebater isso, eles não procuram nas redes sociais saber o que está sendo divulgado, o que está sendo falado ali em relação ao governo, para que eles rebatam. Eles não fazem isso. Eles ficam atrás do Twitter. Presta atenção, o Twitter, ele é a 8ª rede social, principalmente no Brasil, é a 8ª. Eles têm que ir atrás do TikTok, do Facebook, do WhatsApp, das redes sociais mais fortes, entendeu? Do YouTube, eles têm que ir atrás disso. Tem que ver nessas redes sociais o que realmente está acontecendo, o que está sendo divulgado, para que eles rebatam, mas eles não fazem isso. Eles ficam, parece que ficam amarrados, travados, um órgão do governo que tem uma verba do caramba por ano para trabalhar com a divulgação, para trabalhar com publicidade, e eles não fazem. Colocaram um cara lá que, segundo o que falam em relação a esse Sidônio, ele é publicitário, ele é desse meio, e o cara não faz nada, infelizmente não faz nada. Pessoal, quando a gente fala, está sendo muito falado em relação àquilo que aconteceu no Rio de Janeiro, ninguém aqui está defendendo o bandido, claro que não. Eu vi uma senhora lá chorando, lamentando, falando do filho dela, que ela não criou filho para aquilo, Então, assim, mãe nenhuma, você imagina, uma família, nasce uma criança ali, todo mundo fez uma felicidade danada, aquela criança vai crescendo ali. Vocês acham mesmo que a pessoa imagina que um dia aquela criança vai se transformar num bandido, como aquele monte de jovens que morreram ali? O que está sendo discutido em todas as redes sociais, na grande mídia,
é a maneira com que isso foi feito, porque foi tudo mal planejado, colocaram policiais ali na linha de frente, um lugar que eles não conheciam, aqueles bandidos conheciam aqueles morros ali, eles correram para lá, não foi à toa, aquela serra, aquele morro ali, eles conhecem aquele ali com uma palma da mão deles, como a gente fala no ditado popular, e os caras foram para lá exatamente por isso. Agora pegam policiais que não conhecem aquilo, como aquele policial civil, que tinha 40 dias que tinha terminado o treinamento dele, enfim, o cara tinha 4 dias que estava trabalhando, colocaram o cara, mas o cara pediu para ir lá para ajudar os companheiros. Sim, o cara tem uma vocação para a polícia, para ser um policial, ele tem vontade de estar ali, só que ele não tinha experiência para isso. Faltou ali, foi os superiores deles falar, ó, dessa vez não, você vai treinar mais, você vai se preparar mais, para depois você ir. Na próxima, se tiver, que torcemos que não, mas se tiver, você vai. Pega um rapaz, entendeu, sem experiência nenhuma, colocaram o cara ali, o cara morreu, infelizmente. A família está aí lamentando, chorando, e dos outros 3 policiais, foram 4 policiais que morreram ali, policiais do BOPE, que tinham experiência e morreram, imagina quem não tem. Agora, eu quero tirar o chapéu aqui, enaltecer aqueles policiais do BOPE que entraram naquela casa lá e prenderam mais de 20 bandidos, sem disparar um tiro. Tinha os áudios deles ali, falando pro cara, filhão, é uma gíria, mas o cara falando mal, calmo, não, filhão, não vai acontecer nada, a imprensa está aqui, aqueles rapazes que acompanham essas também, tem que tirar o chapéu para aqueles caras também, que eles, entendeu, não são policiais nem nada, logicamente tem muita experiência, como eles já estão ali, sabe-se lá quantos anos, mas é muita coragem, é muita vontade de divulgar o que está acontecendo, os caras mostrando ali, os policiais na maior calma, falando com os bandidos já, como eles têm as suas estratégias, está todo mundo aqui sem camisa, quer dizer, os caras estão saindo sem camisa ali, está mostrando que não estão armados, e ali foi apreendido quase 30 fuzis. Aí vem falar que uma grande apreensão de fuzis que aconteceu ali, a maior apreensão de fuzis que aconteceu até hoje no Rio de Janeiro, acho que aconteceu no Brasil, foi no condomínio da Barra, aonde o Bozo tem uma casa, onde o Bozo morava, entendeu? Mora, não sei, agora ele mora em Brasília, que lá está preso. Mas no condomínio que ele tem uma casa ali, na casa do vizinho dele, foram presos 136 fuzis. E não foi disparado um tiro, foi a inteligência da polícia que foi ali investigando e chegou até isso. Ninguém está aqui falando daquelas pessoas que morreram, está falando que ali foi mal planejado, entendeu? Os bandidos ali, ficou provado por A mais B, eles enfrentaram a polícia. Se o cara vai enfrentar uma força policial bem preparada, como é o BOPE, como é aquele pessoal que estavam ali, o cara sabe que ali 90% de chance ali é dele morrer. 10% é dele ser preso, entendeu? Como pouquíssimos ali foram presos. Agora, você tem que entender o seguinte, ali eles estavam encarando uma força policial e ali morreram muita gente, infelizmente, inclusive 4 policiais, desculpem. Mas quando a gente vem às redes sociais demonstrar a nossa indignação, a indignação é com a falta de planejamento que fizeram aquilo. Foi no oba-oba, está público e notório que aquele maldito, esse cara de pitbull com chihuahua desse governador do Rio de Janeiro, ele fez aquilo ali para usar isso como um trampolim político. E infelizmente, agora preste atenção na contradição. Foi divulgado um vídeo ali, inclusive na grande mídia, de um povo, umas pessoas que estavam ali, indignados, xingando o cara, mandando ele comer caju, entendeu? E então é o seguinte, xingando literalmente, revoltados. Aí eles fazem uma pesquisa maldita, comprada, paga, uma pesquisa para divulgar ali que a população está apoiando aquela desgraça. Não está. Eles entrevistam ali, entendeu? Um pouquinho de pessoas, uma pequena quantidade de pessoas de 16 anos acima, começo de 16 anos ou mais. O que é que um adolescente de 16 anos sabe daquilo que está acontecendo? Sabe nada, não tem noção, só sabe que ali tinha um monte de pessoas mortas, é o que ele sabe. Aí entrevista ali um punhadinho de pessoas, uma pequena quantidade de pessoas em 12 municípios do Rio de Janeiro, para falar que aquilo ali, 56% são a favor daquilo que aconteceu. Esse pouquinho de pessoas, pequena quantidade de pessoas, representa a opinião do povo do Rio de Janeiro? Claro que não. Representa a opinião daqueles que estavam ali mandando cara e comer caju? Claro que não. Isso aí é para deixar ali na mídia, nas redes sociais,
vai soar que as pessoas estão a favor daquilo, como eu vi no Facebook, por exemplo, um monte de pessoas enaltecendo o cara, só que eles não têm noção do que aconteceu ali, eles não têm noção do que as pessoas estão falando, ninguém está defendendo o bandido. Aqui nós estamos falando aqui nas redes sociais, falando da falta de planejamento, falando da maneira que aquilo foi feito, que colocou em risco aí sim muitos policiais. Os bandidos encararam a polícia, eles ali, logicamente, eles sabem que eles estavam ali, e só tem um detalhe: cadê os chefes do tráfico? O que adiantou aquele ali? O PCC, o Comando Vermelho saiu dos morros? Saiu da comunidade? Não, continuou lá. Pegaram o chefão, o cara que é o chefe daqueles caras ali? Não. Então vai continuar a mesma coisa. A polícia fez aquilo ali e foi embora. Voltaram para as suas companhias, voltaram para os quartéis, enfim. Voltaram e não ficaram ali. Fizeram tudo aqui, tudo isso aconteceu e a polícia não está lá. Então o tráfico ali, o Comando Vermelho, o PCC, seja lá quem for, o crime organizado continua mandando nas comunidades. Continuam mandando naquele ali. Então aquele ali foi para quê? Foi para fazer, se aquele ali servir de trampolim político, de plataforma política. Servir aquele ali para que o ano que vem, com a intenção desse canalha ser eleito senador, mas ele não vai, porque ele vai ser caçado, porque ele vai sair dali e ele vai para a cadeia. Tomara que isso aconteça e seja rápido. Amanhã o Xandão vai lá conversar com ele. Vamos ver o resultado dessa conversa depois. E vou deixar bem claro, aqui nas redes sociais, como algumas pessoas fizeram comentário em cima do vídeo que eu gravei, aqui eu não estou defendendo bandido. Bem pelo contrário, eu estou muito triste com os policiais que morreram, com os bandidos que morreram também. As suas famílias estão tristes. Eu estou triste pelo ser humano. Agora, que eles foram ali, entraram ali para se arriscar a morrer, aí sim eles sabiam que a maior possibilidade era deles morrer, a maior chance era deles morrerem. Morreram. Então, o problema aqui é a falta de planejamento, foi o que aquele canalha fez, não pediu ajuda do governo federal, ele mesmo disse que tinha pedido, depois voltou atrás e disse que não. Então, o que ele queria, ali como ele falou, não ia pedir um GLO porque o presidente não ia aceitar. Ele está comparando aquilo com o 8 de janeiro. No 8 de janeiro, se o Lula tivesse, entendeu, pedido, implantado aquela GLO, nós não estaríamos aqui nas redes sociais falando, porque os canalhas tinham assumido, os fascistas, os nazistas tinham assumido o poder e o Brasil estaria colocado, entendeu, andado para trás uns 50 anos, no mínimo, o Brasil estaria totalmente ignorado pelos países do mundo todo. Ao contrário do que está acontecendo hoje, que o presidente do Brasil, ele é enaltecido em todo lugar que ele vai, considerado o maior estadista, um dos maiores estadistas do mundo. É isso que ele é. Agora, falta divulgação, falta a Secretaria de Comunicação, entendeu? Vir a público, divulgar mais, usar mais as redes sociais. É isso aí.